Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. No programa de hoje, nosso convidado, que é Geraldo Nunes, advogado especialista em Direito Penal e Processo Penal, vai tratar com a gente sobre um tema importantíssimo que tem estado em discussão aí nos noticiários, enfim, nos jornais, nas últimas semanas, nos últimos meses, que é a questão da prisão após a condenação em segunda instância. Nós vamos debater um pouquinho o histórico dessa discussão, o porquê dessa prisão em segunda instância ser controvertida, e vamos entender também os argumentos contra e a favor. Geraldo também vai se posicionar, vai dizer o que é que ele pensa sobre isso e expor seus argumentos. É isso aí, convido você a assistir o vídeo antes de rodar a vinheta. Você já pode se inscrever aqui no canal, já pode deixar seu like e também já pode acompanhar a gente pelas redes sociais. E agora, sem mais demora, roda a vinheta e fiquem ligados. Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um Debate Legal. No programa de hoje a gente vai discutir um tema que está extremamente em evidência no meio jurídico nesses últimos dias, nessas últimas semanas, que é a questão da prisão em segunda instância. E para isso nós trouxemos aqui, convidamos para bater um papo com a gente sobre isso, um especialista em processo penal, ele que é advogado, Geraldo Nunes. Geraldo, seja muito bem-vindo ao Debate Legal. Muito obrigado, Luiz. É um grande prazer estar aqui com vocês. Acompanho o programa já há um bom tempo. Parabenizo pela iniciativa e pelo modo como vem sendo tratado o programa. Agradeço e espero poder contribuir ao debate aqui com vocês. A gente que agradece, Você está aqui para falar sobre esse tema que tem mexido aí no noticiário nacional. Sim. Como é que você está avaliando essa controvérsia, Geraldo, a questão da prisão em segunda instância? Primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que é isso, o porquê de estar havendo esse debate e existe uma regra constitucional sobre isso e por que isso está sendo discutido, se existe uma regra, etc. Isso. Bom, a Constituição, no seu artigo 5º, em um dos seus incisos, fala em ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Em que pese o culpado não significar necessariamente ser preso, a melhor interpretação, ao meu sentir, é de que a pessoa só pode ser presa se considerada culpada. Mas há determinada brecha semântica quanto a isso. Já o Código de Processo Penal, no artigo 283, inserido lá em 2007, ele fala expressamente que ninguém será preso senão naquelas hipóteses de prisão, flagrante delito, prisão preventiva, prisão temporária ou por determinação do juiz em sentença penal condenatória. Daí, para mim, por isso você fala que é claro, que são claros os dispositivos, para mim também são, mas a controvérsia surgiu após um julgado de 2016 do ministro Teori Zavascki, falecido, em que lá ele decidiu, e foi acompanhado pela maioria dos ministros, que após a segunda instância de jurisdição, ou seja, quando o réu é condenado em primeira instância e o tribunal ao qual aquele juiz é subordinado mantém a condenação, o réu já pode ser preso. E aí pode haver a reforma dessa decisão em sede de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça ou mesmo em sede de recurso extraordinário perante o STF. Mas esse entendimento leva a crer, e assim foi decidido recentemente, novamente, que logo após o segundo grau já pode haver a prisão. Uhum. Agora, o trânsito em julgado, ele significa que a pessoa não tem mais possibilidade de recorrer daquela condenação, Já transitou em julgado. O sistema de recurso brasileiro, como é que você avalia? Você acha que ele é muito exagerado? Existem pessoas que criticam, dizem que no Brasil tem muitos recursos. Ou você acha que ele é um sistema adequado, que ele tem exatamente o tamanho que ele precisaria ter? Para mim, essa história é um grande mito, um mito processual, por assim dizer. Já que de cada decisão, condenatória ou absolutória, cabe exatamente um recurso. Se o réu é condenado em primeira instância, cabe o recurso de apelação criminal. Se é mantida a condenação perante o tribunal, caso não seja unânime a decisão, cabem os embargos infringentes, embargo de nulidade ou embargo de divergência. E caso essa decisão desafie lei federal, artigo de lei federal, cabe o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, ou caso desafie a letra da lei da Constituição Federal, cabe o recurso extraordinário. São esses os recursos. Talvez a celeuma seja em razão de cada recurso desses. Inicialmente a decisão vai para o relator, que pode negar seguimento ao recurso, e dessa decisão cabe um novo recurso. E talvez seja aí que haja amorosidade, que haja os problemas processuais que levam os processos à prescrição ou alguma impunidade por
falecimento do réu, já que realmente a gente tem processos aí com 20 anos, 15 anos de tramitação por conta disso. Então você acredita que o problema não é o sistema de recursos em si, mas a forma como isso se dá no julgamento nos tribunais? Exatamente. A gente tem a situação de que, por exemplo, vamos tomar o Superior Tribunal de Justiça, são 33 ministros que lá julgam, e qualquer entrevista, qualquer declaração que esses ministros deem, eles falam que eles estão assoberbados de trabalho. E eu nunca duvidei disso. Com certeza, todo ministro do STJ está assoberbado de trabalho. Mas qual é a solução para isso? Me parece claro que é aumentar o número de ministros no STJ. E não penalizar quem precisa. Logicamente, se talvez subindo para 100, 150 ministros, a coisa ficaria muito mais célere. Um ministro que julga, não sei, não tenho certeza sobre os números, 20 mil, 30 mil processos por ano, vai poder reduzir para 5 mil, 6 mil, e com isso vai aumentar a qualidade dos seus julgamentos e vai dar celeridade para o julgamento daquela corte. Agora, essa discussão sobre prisão em segunda instância, ela já teve algumas reviravoltas. O STF já se posicionou horas de uma forma, horas de outra. Sim. É um vai e vem, né? Pelo menos eu acho que nos últimos 15 anos isso já mudou de posição umas 3 vezes. Você consegue fazer algum paralelo, você acha que existe algum paralelo entre essa discussão da prisão em segunda instância e a forma como a sociedade enxerga a pena, né? Aquela questão de punição, de que você cometer um crime, a única forma de você punir esse crime é você enjaular alguém, você colocar alguém atrás das grades. Você considera que existe um paralelo entre isso? Com certeza, Luiz. Para o leigo, logo após que você tem notícia de um crime, o leigo não tem noção de que o processo penal precisa existir, a pena tem um caráter só retributivo, que ela é uma pena que deve ceifar a pessoa da liberdade, não da sua dignidade. Então, para o leigo, quanto antes a pessoa for presa, melhor. O que, a nosso sentir, em acordo com a jurisdição, com os aspectos garantistas do processo penal brasileiro, não merece prosperar. Então, nós temos casos diversos, exemplificando aqui, no caso de Sergipe, a questão de que aqui em Sergipe não há ainda a prisão no regime aberto, tampouco no semiaberto. Os presos que eram condenados a serem detidos nessa situação, aberto ou semiaberto, iam para o regime fechado, iam para essas masmorras medievais que são os nossos presídios daqui. E aí o tribunal aqui mantinha esse entendimento, até que o STJ reiteradamente, em habeas corpus e mesmo em recursos especiais, determinava que o réu fosse para o regime menos gravoso, que no caso desembocava na prisão domiciliar. Então, o segundo grau de jurisdição é importante, é fundamental, mas há uma possibilidade alta de reforma do entendimento perante o Superior Tribunal de Justiça ou mesmo perante o STF. A gente tem casos diversos de aplicação do princípio da insignificância. Volta e meia sai notícia. Determinada pessoa foi presa por roubar um shampoo, furtar um chocolate, furtar uma caixa de bombons. E é necessário que isso chegue à nossa Suprema Corte para que seja determinada a aplicação do princípio da insignificância nesse caso. Mudança recente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal determinou que o réu reincidente, por exemplo, furtei hoje uma caixa de chocolate, fui preso, saí por aplicação do princípio da insignificância, na outra semana voltei ao supermercado e furtei uma barra de sabão, um quilo de carne, uma saca de arroz. E aí o Supremo recentemente alterou sua jurisprudência para determinar que não, o princípio da insignificância também se aplica ao reincidente nesses casos em que o crime é cometido sem violência, enfim, aplica os requisitos lá. Então, é importante ter essa possibilidade de reforma perante o STJ e perante o STF. A jurisdição perante o segundo grau é fundamental, é importante. De certa forma, a divergência fala que quando esgota o segundo grau de jurisdição não cabe mais análise das provas, mas esse liame entre análise das provas e análise do direito é muito pequeno. É muito difícil você diferenciar se você está só pesando determinada prova, determinada perícia judicial ali, ou se você está analisando o direito que se aplica ao caso concreto. Daí falar que se esgota a análise da prova ali, para mim, é de certa forma uma desonestidade científica, já que os tribunais podem rever isso de certa forma. Não dá então para desprezar esse entendimento. Agora, já deu para perceber aqui na nossa conversa então que você tem uma posição contrária a essa execução da pena logo após a condenação em segunda instância, né? Já que existe a possibilidade de reforma, de anulação desse julgamento nas instâncias superiores, STJ e STF. Mas há quem defenda, né, que
a execução da pena se inicie logo após a condenação em segunda instância, e usa um argumento que é a questão estatística, que diz o seguinte: olha, estatisticamente, são poucos os recursos especiais e extraordinários que são efetivamente providos e anulam a condenação ou inocentam o réu ou qualquer outra forma. Essa questão estatística, como é que você avalia isso? Como é que você analisa? Você acredita, por exemplo, que a estatística ela deve ser usada como um argumento no meio jurídico, ou o fato de você ter, por exemplo, dentre 1 milhão de processos, 10, 20 pessoas que conseguem a liberdade, já não é suficientemente importante isso? Bom, Luiz, esse o melhor exemplo que eu tenho para esse caso é a situação do médico que vai tratar da vida da pessoa e a pessoa tem uma possibilidade de 1% de sair com vida. A vida e a liberdade são os principais direitos individuais, as principais garantias do cidadão que o Estado deve preservar. E por isso, se o médico não toma todas as atitudes para impedir que aquela pessoa venha a falecer, pode mandar os autos para o Ministério Público que ele vai denunciar aquele médico por homicídio. Então, quando você está lidando com liberdade, com privação de liberdade, ainda mais no Brasil, em que as prisões são sofríveis, estão superlotadas, é extremamente complexa a situação das pessoas que vão presas, é importante, é necessário que haja a possibilidade, ainda que mínima, de que uma Suprema Corte, de que uma Corte Superior reanalise aquele caso. A estatística não deve ser levada em conta. 1%, 2%, 3%, você está lidando com vidas humanas, você está lidando com dignidade humana. Não deve ser essa a melhor baliza para verificar se aquela pessoa merece ou não ir presa logo após a segunda jurisdição. Os números não tem como relevar. Os números são frios, os números não revelam o caso a caso. É verdade. Agora, a gente está até fazendo essa conversa, tendo essa discussão, como eu falei na abertura do vídeo, esse é um tema que tem tido uma repercussão enorme, é uma repercussão muito grande ultimamente. Esse vídeo está sendo gravado no mês de abril, agora 2018, porque nas últimas semanas isso tem tomado noticiário. Você liga, o jornal está passando isso, até em novela o pessoal está falando sobre isso. Você acredita que isso seja porque existe a questão de um ex-presidente da República, né, que é o ex-presidente Lula? O caso dele específico foi pautado recentemente, foi discutido no plenário do Supremo, e isso ganhou uma repercussão muito grande. Você avalia que essa discussão, ter voltado à tona, ter tido todo esse debate novamente, tem a ver muito com essa questão do ex-presidente Lula e com a Operação Lava Jato? Tem gente que diz, por exemplo, que se você acaba com as prisões em segunda instância, você acaba com a Lava Jato, né? Porque os condenados da Lava Jato vão protelar e etc. Como é que você avalia toda essa situação? Primeiro que é muito complicado você fulanizar a situação, ainda mais quando envolve política. A gente sabe que política necessariamente envolve paixão. Há pessoas que odeiam o ex-presidente Lula, pessoas que amam, idolatram o ex-presidente Lula. Daí é interessante essa situação porque em 2016, quando houve a virada jurisprudencial que determinou a prisão em segunda instância, quem estava com o habeas corpus, o recorrente que estava com o habeas corpus nessa situação, não era da Lava Jato. Era um preso comum, foi condenado por roubo, salvo engano, tinha uma pena de 5 anos de prisão e o Tribunal de Justiça de São Paulo já havia determinado a aplicação antecipada da pena. Daí, por conta disso, o habeas corpus chegou ao STF e o STF manteve o entendimento da Corte de São Paulo. Porém, lá em 2016, vi muitos juristas se manifestando. Eu mesmo tenho um texto, o Lênio Streck se manifestou, o Áureo Lopes se manifestou, a comunidade jurídica que milita no criminal, lógico, foi contra, rebateu, teve setores do Ministério Público que também se manifestaram a favor, mas a discussão ainda não estava nesse patamar que estamos hoje em dia. Foi quando chegou, especialmente na pessoa do ex-presidente Lula, que coincidentemente todos aqueles que são contra o presidente Lula tomaram partido favoráveis à prisão antecipada, à execução antecipada da pena. Ao passo em que as pessoas que gostam do presidente Lula, que querem que ele seja presidente novamente, tomaram partido favoráveis, não favoráveis, à execução antecipada da pena. A discussão ficou pouco técnica. Isso. Nós temos, por exemplo, meu tio é dentista, é apartidário, detesta Lula, e para ele deve haver execução antecipada de pena. Antes disso, nunca tinha ouvido falar na situação. Virou um técnico processualista penal do nada. Enfim, todos os ramos, todos os leigos, e não é para não ter opinião, mas quando tivermos essa opinião, que estudemos um pouco, que tentemos qualificar um pouco esse debate.
conversando com pessoas que já viviam isso e conviviam com o sistema criminal antes do ex-presidente Lula se tornar referência nessa situação. Esse debate não nasceu com a condenação de Lula. Com certeza. Esse debate vem há muito tempo. A Constituição é de 88, então o Supremo vem se deparando com isso há um anos, bom tempo. Em 2009 já, tem um voto magnífico do ministro Euros Grau, em que é o marco inicial dessa tendência no Supremo. Antes disso ficava ao alvedrio dos tribunais determinar se o preso em segunda ou se o réu condenado em segunda instância responderia às cortes superiores preso ou em liberdade. Daí foi em 2009 que o STF começou a tomar posicionamento, 2009 alterado em 2016 e mantido agora em 2018, em que pese em sede de habeas corpus, já que temos duas ações diretas de constitucionalidade, a ação 43 e 44, movida respectivamente pelo Partido Ecológico Nacional e pelo Conselho Federal da OAB, que combatem esse posicionamento. Mas a ministra Carmen Lúcia decidiu não pautar tal situação e pautou o habeas corpus, porque o habeas corpus é obrigatório ser pautado. Ele deve entrar na primeira sessão desimpedida de julgamento. Eu até vi essa questão das ações declaratórias, que na sessão de julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, o ministro Marco Aurélio falou, né, em plenário, que teria sido uma estratégia da presidência. Venceu a estratégia naquela situação. É verdade. Geraldo, acho que isso foi bem esclarecedora a nossa conversa. Queria agradecer mais uma vez você por estar aqui no Debate Legal com a gente, fazendo esse esclarecimento, né, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento. Vou deixar aberto o espaço para você fazer suas breves considerações finais. Bom, eu que agradeço o espaço. É fundamental esse tipo de debate qualificado, esse tipo de debate com pessoas que, como a gente acabou de falar, conviviam com o sistema criminal antes do presidente Lula, do ex-presidente Lula, virar a pedra angular da situação. Agradeço mais uma vez a oportunidade a Luísa, a toda a produção do programa e fico à disposição para eventuais esclarecimentos futuros ou até novas oportunidades. Muito obrigado, Luiz. Com certeza, eu que agradeço mais uma vez. Quero agradecer também ao internauta que acompanhou esse vídeo até o final. Convidar vocês para curtirem as redes do Debate Legal, né? Os endereços estão aparecendo aqui na tela, nosso Facebook, nosso Twitter e nosso Instagram. Se gostou desse vídeo, se quer participar do debate também, claro, o debate respeitoso é sempre importante, faça seu comentário, deixe sua opinião. A gente quer participar junto com vocês dessa discussão, dessa construção. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.